de Rubik, popularmente conhecido por cubo mágico, foi criado em 1974 pelo professor húngaro Erno Rubik. Ele trabalhava como professor de arquitetura em Budapeste e promoveu a criação do cubo como uma maneira de ajudar seus alunos. Rubik sempre procurava por maneiras mais emocionantes de transmitir informação. Logo, o primeiro modelo do cubo foi utilizado para explicar relações sobre espaço. O cubo era visto por Erno como uma peça de arte que simbolizava contrastes humanos como simplicidade e complexidade. Então, após mostrar o protótipo para os seus alunos e amigos, ele enxergou o potencial da sua invenção e engatou em fabricá-lo. As primeiras produções foram distribuídas na Hungria, que vivia um regime comunista, o que tornava qualquer importação ou exportação altamente controlada. Assim, para que o cubo recebesse reconhecimento mundial, era necessário que ele fosse exportado de forma cuidadosa. Então, isso ocorreu através de matemáticos que levavam o cubo para conferências internacionais e um empresário que levou para uma feira de brinquedos em Nuremberg em 1979. Foi nessa feira que Tom Kremer, especialista em brinquedos, concordou em vendê-lo para o resto do mundo. Então, após seu lançamento pela Ideal Toy Company, foram vendidos mais de 350 milhões de cubos de Rubik e posteriormente apareceu em obras de arte, vídeos famosos, filmes de Hollywood, se tornando um marco social e mundial. Inicialmente, Rubik não idealizou o cubo como um brinquedo, e sim como uma ferramenta de ensino para seus alunos. Em 1974, ele trabalhava como professor de arquitetura no Colégio de Artes Aplicadas de Budapeste, na Hungria, e acreditava que a melhor forma de ensinar algo aos seus alunos era mostrando. Ele quis, então, criar algo que eles pudessem brincar para pensar de forma criativa, em formas geométricas e relações espaciais. Criou, então, o primeiro protótipo em 1974 como uma ferramenta educacional para ajudar os seus alunos a entenderem como os objetos poderiam se mover no espaço sem que sua estrutura básica se desfaça, ou seja, como manter a coesão estrutural em movimentos tridimensionais. Seu objetivo era fazer algo tátil e móvel que fosse suficientemente simples para que seus alunos pudessem entender, mas contivessem algum tipo de problema a ser solucionado. E o mais importante, que os desafiasse a perseverar diante de algum quebra-cabeça complexo e frustrante. Inicialmente, tentou perfurar os cubos e conectá-los com faixas de borracha, mas eles não paravam de se soltar. Por isso, projetou um mecanismo oculto que mantivesse o cubo no lugar, permitindo que cubos menores e individuais se gerassem. Acrescentou então uma cor sólida a cada lado do cubo para tornar o movimento visível. Ele então girava misturando as cores e tentava restaurar o cubo para seu estado original, com cada face mostrando apenas uma única cor. Na primeira vez levou quase um mês para conseguir, e então se tornou a primeira pessoa a desenvolver o cubo mágico. Hoje em dia, o cubo mágico, que antes era somente um brinquedo, também é usado como ferramenta de ensino, principalmente nas aulas de matemática. Ele ajuda os alunos a entenderem melhor conteúdos como frações, geometria, lógica, de maneira prática e divertida. Além disso, o cubo mágico desenvolve o raciocínio lógico, a concentração e o trabalho em grupo. Ele também aumenta a autoestima dos alunos, pois resolver o cubo traz um sentimento de conquista. Outro ponto importante é que ele pode ser usado com alunos de diferentes níveis, ajudando até quem tem mais dificuldade na matéria. Por isso, o cubo mágico se tornou um recurso educativo muito útil nas escolas hoje em dia. Bom, para a gente conseguir entender um pouco sobre o que o professor estava propondo para os seus alunos para facilitar um pouco o entendimento acerca dos princípios matemáticos, vamos olhar para esse cubo aqui. Esse cubo ele é um cubo 3x3 e para a gente conseguir compreender um pouco sobre como vai funcionar essa análise que a gente vai fazer sobre análise combinatória no cubo mágico, vamos imaginar que a gente tem 3 letras, A, B, C. Então, para a gente fazer uma combinação entre esses 3 elementos sem repetição, a gente vai fazer 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que vai resultar em 6. Beleza. Agora, vamos olhar para o cubo propriamente dito. Então, vamos lá. Quantos cantos nós temos? No cubo mágico, a gente olhando aqui, a gente consegue perceber que nós temos 8 cubos. E assim como a gente fez anteriormente com aquele exemplo, né, de 3 letras, a gente também vai fazer 8 fatorial. Ou seja, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. A partir disso, a gente vai ter 40.320 possibilidades. E eu sei que cada canto, assim como a gente viu anteriormente, né, naquele exemplo de A, B, C, a gente tem 3 possibilidades, ou seja, nós temos
3 cores. E aí, segundo esse raciocínio, a gente pode pensar, beleza, então vai ser 3 elevado à oitava. Mas isso está incorreto, porque devido a uma regrinha do cubo, a soma das orientações deve ser múltiplo de 3. E só 1/3 dessas combinações dão certo. Por isso, a gente faz aquele raciocínio anterior, né? Aquele raciocínio inicial. 3 elevado à oitava, dividido por 3 ou 3 elevado a 1, que vai ser igual a 3 elevado a 7. Agora, a gente também tem que pensar nos meios ou nas arestas. Juntas, elas somam 12. Aí, a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente, 12 fatorial, que vai dar 479.1.600 possibilidades. Cada aresta pode ser orientada de 2 cores. Então, a gente tende a pensar, poxa, são 2 cores, são 12 arestas, então vai ficar 2 elevado a 12. Mas, assim como a gente viu anteriormente, a gente tem algumas regrinhas, a gente tem alguns detalhes. Nem todas as orientações desse cubo vão dar certo, apenas 1/4 delas são válidas. Por isso, assim como a gente fez anteriormente daquela divisãozinha, a gente vai fazer 2 elevado a 12 dividido por 4, que vai dar 2 elevado a 10. Só para ficar um pouco mais clara a compreensão, vai ter 2 elevado a 12 dividido por 4. E isso daqui vai dar 2 elevado a 10, certo? Mas uma forma mais fácil da gente pensar também é pensando 4 é igual a 2 ao cubo, certo? Perdão, 2 ao quadrado. Ou seja, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado ao quadrado fica 2 elevado a 10, porque o 2 se mantém, a gente só subtrai 12 por 2, né? Tô falando isso porque quando a gente estava fazendo a operação matemática, ficou mais fácil pensar dessa forma. E uma coisa também que inicialmente tirou um pouco de dúvida na gente, mas depois a gente compreendeu. A gente não estava entendendo por que o centro ele não estava entrando no cálculo. Mas aí depois a gente lembrou e também, utilizando o cubo ficou mais fácil perceber isso. Porque a gente muda, só que a gente muda todo o cubo, só que o centro, ele se mantém fixo. Por isso que ele não entra no cálculo, porque a gente mexe o cubo, a gente muda de posição apenas os cantos e os meios. Só que o centro, ele se permanece fixo, por isso ele não entra no cálculo. Agora, depois de tudo que a gente fez, a gente vai multiplicar o que a gente encontrou. Então, 8 fatorial vezes 3 elevado a 7 vezes 12 fatorial vezes 2 elevado a 10ª, que vai dar 43 quintilhões de possibilidades. É muito louco, porque um cubo mágico, literalmente um instrumento que é um brinquedo para muitas pessoas, para muitos jovens e crianças, serve como possibilidade de 43 quintilhões de formas diferentes de ser montado. O cubo de Rubik começou a ser vendido comercialmente na Hungria em 1977 e ganhou sua fama mundial após seu lançamento em 1980 por uma empresa americana. Tornou-se um fenômeno global em 1980 e 1981 como um desafio intelectual amplamente divulgado pela mídia. Em 1982, foi realizado o primeiro campeonato mundial em Budapeste. Após uma queda no interesse no final dos anos 1980, o cubo voltou à popularidade nos anos 2000, com o surgimento de vídeo na internet de pessoas resolvendo o cubo de maneira muito rápida. Hoje em dia, ele é um dos brinquedos mais vendidos na história pela sua forma de raciocínio lógico. Você já parou para pensar que o cubo mágico, aquele brinquedo colorido, está super conectado com o mundo da tecnologia? Pois é, ele vai muito além de um simples passatempo. Agora, vamos dar uma olhada em como ele se relaciona com várias áreas tecnológicas. 1. Engenharia e design de produto. O cubo mágico foi criado em 1974 por Rubik, e sua invenção é um verdadeiro marco de engenharia mecânica. O que torna esse cubo tão especial é o seu mecanismo interno, que permite girar as camadas em várias direções sem desmontar um brinquedo. Isso foi uma grande sacada de design industrial na época, algo simples por fora, mas extremamente engenhoso por dentro. 2. Programação e inteligência artificial. Resolver um cubo mágico não é só questão de sorte, existe muita matemática e lógica envolvida. Por isso, ele virou um ótimo desafio para a computação. Hoje em dia, existem robôs que conseguem resolver o cubo mágico em menos de um segundo. Eles usam algoritmos avançados e técnicas de inteligência artificial, mostrando como a tecnologia consegue imitar e até superar a mente humana nesse tipo de tarefa.
3. Tecnologia educacional e simulações digitais. O cubo também encontrou espaço na educação. Há vários aplicativos e jogos digitais baseados nele que ajudam as pessoas a desenvolverem habilidades como lógica, raciocínio espacial e até noções de programação. Algumas plataformas até usam realidade aumentada, permitindo que usuários resolvam cubos virtuais com dicas interativas. Big Data e otimização. Resolver um cubo mágico é, no fundo, um problema de otimização, como por exemplo, fazer o menor número possível de movimentos para chegar à solução. Essa lógica é usada em várias outras áreas tecnológicas, como no planejamento de rotas em sistemas de logística e mecanismos de busca na internet e até em modelos que simulam um comportamento de sistema complexo, ou seja, a ideia por trás do cubo tem aplicações bem maiores do que a gente imagina. O design do cubo mágico chama a atenção de diversos artistas visuais que exploram aspectos como ordem, caos, simetria e repetição. Ele também é constantemente usado como metáfora para a solução de problemas e complexidade, se tornando um símbolo emblemático na arte contemporânea. O rubicubismo tem a capacidade de criar murais e retratos apenas com o uso de centenas de cubos mágicos. Artistas como Giovanni Contardi criam imagens pixeladas usando apenas a rotação de cores presentes nos cubos mágicos. Esse estilo une manualidade, arte digital e pensamento lógico. A montagem do cubo mágico também vem sendo utilizada em performances, onde artistas montam o cubo mágico como uma forma de artes cênicas, conectando a arte do movimento com a habilidade mental. A resolução do cubo mágico também vem sendo testada em instalações interativas, onde o público manipula o cubo mágico fazendo parte da obra. O cubo mágico se tornou um ícone cultural global, aparecendo em filmes, memes e vídeos virais. Ele junta raciocínio lógico, estética visual e inovação tecnológica, além de transcender gerações como uma ferramenta de aprendizado. O cubo mágico ele é uma peça artística e uma expressão da inteligência humana em uma era digital.